churrasco, que é peixe, nós pesca no lago. Aqui nunca vai faltar nada, nós planta a cana e a cevada. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola pode acostumar com nós. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nós. Quem é fã de churrasco e modão de viola pode acostumar com nós. Agro é top, agro é show, agro é nós. Fala galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, professor Jean na área, professor preferido de vocês. Não adianta negar que eu sei que é verdade. Peguem a apostila de vocês, sente-se, acomode-se. Pega aí a apostila, abre na página 2. Hoje a gente vai estudar sobre o espaço rural brasileiro. Gostaram da musiquinha que eu coloquei para vocês? Nós é agro, mas é top, isso mesmo. Nosso tema é sobre o espaço rural brasileiro. É um tema muito bom de estudar, ok? Vamos lá, pessoal. Todos com a apostila aberta, página 2. Vamos entender aí qual é o conceito de extrativismo, agricultura, pecuária e também os setores de produção, setores primário, secundário e terciário. Bora para a nossa videoaula. Acompanha no slide. Bom, Brasil, utilização do espaço. Nós vamos falar da utilização do espaço do meio rural, tá? Nós vamos falar sobre o novo rural brasileiro. Primeiramente, vamos entender o que é o espaço rural. Acompanha no slide. É bom anotar, hein? Deixa o caderno aberto do lado também aí para poder estar anotando e escrevendo os slides. Até mesmo porque vocês não vão ter acesso a esse slide aí de outra forma. Anotem no caderno aí, ok? Vamos lá. Então, nós temos o espaço rural e o espaço agrário, correto? Vamos lá. O espaço rural refere-se ao campo, ao espaço não urbano. Olha só, destaquem aí, ao espaço não urbano. O agrário refere às atividades primárias. Ah, professor, eu não sei o que é atividade primária. Gente, já vamos chegar lá. Já vou explicar para vocês o que é atividade primária, secundária e terciária. Tá? Mas o que vocês têm que saber agora é que o espaço agrário refere-se às atividades primárias, ok? Exemplo de atividade primária: agricultura, pecuária e extrativismo. E é isso que nós vamos estudar nessa videoaula de hoje, ok? Vamos lá. O setor agrário pode ser realizadas na cidade. Ô, professor, mas espera aí, como é que eu posso realizar a agricultura, a pecuária e o extrativismo na cidade? Espera aí, não é a forma de agricultura, mas sim a forma da atividade primária. O que é a forma de atividade primária? É onde vai ocorrer o processo de captação dos elementos da agricultura, da pecuária e do extrativismo, ok? Vamos lá. O meio rural não cedia apenas atividades agrárias, tá? Não é simplesmente plantação de soja, milho ou criação de bovino, aves e assim por diante, não. Ele resulta de outras formas, ele cedia outras atividades agrárias. Exemplo, turismo rural, clínicas de repouso, fábricas, exemplo, fábricas de nutrição animal e etc. Tá? Inúmeras outras formas de atividades econômicas está vinculada ao meio rural sem ter vinculação com o meio de produção agrícola, exemplo de plantação ou de criação de animais. Tá? Também tem a ver com a questão do ecoturismo. Tá? Exemplo, a gente pode citar aqui o Cacoal Selva Park, tá? Muito próximo da cidade de Cacoal. Ele é uma forma de atividade agrária, tá? É um turismo rural. E também clínicas de repouso, muitas vezes tem hotéis, alguns locais aí que oferecem um ambiente natural, no meio rural, para descanso, repouso e assim por diante. E também fábricas, essas fábricas podem ser identificadas, exemplo, como nós temos aqui em Cacoal, vamos lá, Campo Norte Nutrição Animal, tá? Então ela é uma fábrica do quê? De nutrição animal que está vinculada ao meio rural. Olha eu fazendo propaganda aqui, hein? Vamos lá, continuando.
Então, o meio rural está vinculado ao agronegócio. Professor, mas o agronegócio e a agropecuária é a mesma coisa? Não. O agronegócio, como o próprio nome já diz, significa que o agro, juntamente com a formação de negócios, de compra e de venda, não tem muito a ver com a questão de produção, não. Ok? Vamos lá. Então, agronegócio, ou seja, negócio agrícola. Integração entre atividades primárias e o setor industrial. Então, atividades primárias e o setor industrial, vocês vão entender mais à frente, na página 3, tem até uma tabelinha que vocês vão ter que responder. O texto da página 3, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo, que vocês vão realizar a leitura, vocês têm que realizar a leitura desses 3 parágrafos da página 3, é de suma importância, pessoal, para que vocês compreendam melhor a divisão dos setores de produção, setor primário, secundário e setor terciário. Então, a integração entre as atividades primárias e o setor industrial. Então, o agronegócio também representa o último estágio da integração entre a agricultura e a atividade industrial, ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é setor primário, secundário e terciário, correto? De acordo com o texto que vocês têm aí na apostila, então, existem atividades econômicas e ela é dividida em classes, dividida em 3 classes. Anotem aí, setor primário, setor secundário, setor terciário. Como o nome já diz, primeiro, segundo, terceiro, certo? No setor primário, eu posso relacionar o espaço rural. O espaço rural está vinculado ao setor primário. Em sua maior parte, ele está vinculado ao setor primário. Exemplo de uma atividade do setor primário no meio rural. A agricultura, que é a plantação de soja, de milho, algodão, posso citar outra, feijão, arroz. Essa forma de agricultura está vinculada ao setor primário, tá? Exemplo também a gente pode colocar aí a criação de gado. Isso, de gado para o abate, de gado para a questão da extração, né, do leite, tá? Então, recursos naturais, tá? Como tipos de minerais, assim por diante, está vinculado ao setor primário. Por quê? Porque ele é o primeiro. Então, o produtor vai lá, planta o milho, certo? Esse milho ele vai cuidar, vai crescer, vai produzir os seus grãos e depois ele faz o processo de colheita desses grãos, mas é ele que vai embalar esse produto e vai destinar ao consumidor? Não. Quem vai fazer isso é a indústria. Então, a indústria está ligada já ao setor secundário. A indústria vai fazer o processo de beneficiamento desse produto produzido lá no meio rural, lá na roça, lá nas grandes fazendas, pelos agricultores ou pecuaristas. Posso citar exemplo aqui, a criação de gados para abate. Exemplo, o criador pecuarista, tá? Ele vai ter lá o processo, todo o período aí de cuidado com o gado do animal até chegar no ponto de abate. Ele fez o quê? O setor primário, ele produziu o setor primário. Mas é ele que vai abater esses animais para poder fornecer aos mercados, para até chegar à mesa de vocês? Não, não é ele que vai abater. Quem vai abater vai ser a indústria frigorífica. Ela que vai ser responsável em abater esses animais e destinar até os mercados que vão chegar até a mesa de vocês como alimento, entendeu? Então, setor primário é o setor que está vinculado ao meio rural. Já citei exemplos como a agricultura e o exemplo da pecuária. Já no setor secundário, está vinculado ao espaço urbano, está vinculado à indústria, tá? A indústria está vinculada ao setor secundário. Exemplo de fábricas, construtoras e assim por diante. Por que a indústria? A indústria industrializa a matéria-prima, ou seja, do setor primário. Vai transformar aquela matéria-prima em algo de utilidade, seja aí um objeto para que o ser humano utilize, ou também seja uma fonte de alimento, ok? Então, ele, por exemplo, do milho, voltando lá atrás, a empresa que fabrica o fubá, vou dar um exemplo, que é oriundo do milho, certo? Então,
vai lá fazer, ou posso citar o arroz, melhor o arroz, tá? Para vocês entenderem que todo mundo consome arroz diariamente aqui, que eu sei. O arroz, setor primário, ele é produzido por quem? Pelo agricultor. Lá na roça está no setor primário. Quando ocorre o processo de colheita que vai para a indústria, para ser industrializado, ele já vai para o setor secundário. Aí no setor secundário, o arroz é o quê? Ele é seco, ele é descascado, ele é embalado e enviado para os mercados, tá? Então, até chegar no setor terciário. O setor terciário, da mesma forma, está localizado no espaço urbano. E o que é o setor terciário? É o comércio e o serviço. Eu faço parte do setor terciário, por quê? Porque eu sou consumidor e também presto serviço, ok? Presto serviços aí à comunidade de uma forma empregativa, eu tenho um vínculo empregativo. Então, eu faço parte do setor terciário, ok? E vamos lá. Então, o setor terciário está vinculado ao setor urbano, como eu já falei. Exemplo, escolas, hospitais, mercados e assim por diante. Então, o mercado não é ele que fabrica os produtos que vendem, não. Então, os produtos que você vê nas prateleiras dos mercados não é o dono do mercado que constituiu, ou formou, ou produziu aqueles alimentos, tá? Na verdade, ele já comprou esses alimentos industrializados e ele está vendendo. Então, ele faz a terceira ponte. Então, ele está vinculado ao setor terciário. Vamos lá. Um exemplo melhor para vocês. Eu vou falar da pecuária agora. O boi. Quem cria o boi lá é o pecuarista, até o ponto de abate, setor primário. Quando o boi é abatido pelos frigoríficos, setor secundário. Os frigoríficos vão abater esse boi, vão embalar as peças de carne e vão enviar para o mercado. Setor secundário até aí. Quando chega ao mercado, o mercado vai disponibilizar essas peças de proteínas animais, tá, de animal, no açougue, até chegar a vocês. Aí chega no setor terciário. Quando chega no mercado, setor terciário. E simplesmente o setor terciário vai distribuir aí os produtos do setor primário e do secundário. Tudo bem até aí? Pessoal, muito fácil entender essa questão do setor primário, secundário e terciário. Ok? Primeiro, segundo e terceiro. Eu posso citar exemplo também do setor primário. Vamos falar agora de combustível fóssil. O petróleo. O petróleo é o quê? O petróleo nada mais é do que um elemento primário. A Petrobras faz o que com o petróleo? Transforma ele em um tipo de combustível fóssil. Seja o diesel, seja a gasolina, que for, que é oriundo do petróleo. Então, vai fazer com que ele se transforme no setor secundário. Petrobras faz a transformação do petróleo em outros tipos de óleo ou aí gasolina, como vocês conhecem. E o setor terciário, quem é? São os postos de gasolina. Os postos de gasolina que vocês conhecem distribui esse combustível, certo? E nós também que consumimos aí, que compramos, na verdade, né, esse combustível, fazemos parte do setor terciário. Tudo bem até aí? Lembrando que tem uma tabelinha para vocês completar aí na página 3. Então, por favor, realizem os exercícios aí, preencha a tabelinha de acordo com a explicação que eu mencionei para vocês agora sobre os setores de produção. Ok? Vamos lá. Pessoal, essa nossa aula em relação ao meio rural, é muito importante que vocês realizem a leitura das páginas, ok? Vamos lá, todos agora na página 4. Lembrando que a aula é de uma forma resumida, tá? Essa nossa aula de uma forma bem resumida, é uma aula aí que eu enxuguei muito, tá? Porque a gente tem até um limite de tempo aí para poder estar trabalhando com vocês em relação às videoaulas. Então é muito importante que após a explicação do professor, após aí os slides, que vocês realizem a leitura das páginas por completo, ok? Vamos lá, pessoal. Página 4 agora. Na página 4, a gente vai falar sobre a forma do extrativismo. O que é extrativismo? O extrativismo é a atividade relacionada diretamente à coleta ou extração de recursos naturais. Há 3 tipos de extrativismo. O extrativismo mineral, animal
e vegetal. Pode-se afirmar que é uma das primeiras atividades humanas, já que a coleta de frutos e a caça já ocorriam bem antes da agricultura. Então, antes do surgimento da agricultura, já existia forma de extrativismo. Antes do ser humano conseguir domesticar os animais, na utilização e na criação de animais, já se praticava-se a forma do extrativismo, seja mineral, animal ou vegetal, certo? Porque já existia a coleta dos frutos e também a caça. Tudo bem? Pessoal, grifem aí esse primeiro parágrafo, porque é o conceito, define bem sobre o que é extrativismo, tudo bem? Vamos lá, todos acompanhando. Pessoal, se caso, professora, a aula está muito rápida, gente, é só você dar o play aí, dar o pause aí, a aula vai parar, você pode anotar, você pode escrever, e daí em diante você pode estar prosseguindo com o vídeo sem problema nenhum, tudo bem? Vamos lá, primeiramente agora vamos entender a subdivisão do extrativismo. Vamos falar sobre o extrativismo mineral, ok? Como o nome já diz, tá? O Brasil, né, conta com importantes jazidas minerais. Hoje nós temos aí uma das principais mineradoras do Brasil, que é a Vale do Rio Doce, certo? A Vale é uma das maiores empresas mineradoras do mundo, ok? E ela é brasileira, ok? Em sua estrutura geológica, principalmente de petróleo e de minério de ferro, os quais são matérias-primas essenciais a diversos setores da economia. Além do ferro, o país dispõe de reservas importantes de recursos como bauxita, utilizada na fabricação de alumínio, casterita, usada nas ligas metálicas, e manganês, com o qual se fabrica o aço. Olha, o nosso estado de Rondônia, ele é um grande produtor aí da nossa região, claro, né? De casterita e também de bauxita. Ok? Vamos lá. Às vezes você está perguntando, professor, eu não sei para que servem muito bem esses minérios. O que vocês podem fazer? Façam uma pesquisa. Entre na internet, vocês têm o tempo aí disponível para poder acessar o Google, pode ir no YouTube, clica lá, ou digita, vai lá o que é bauxita, o que é casterita, enfim, você vai ter uma melhor explicação em relação a isso, ok? Vamos lá. Continuando. Outro minério muito presente no Brasil é o nióbio. Segundo algumas estimativas, mais de 95% das reservas mundiais situam-se em nosso território, que detém cerca de 90% da população, da produção mundial. Olha o Brasil aí se destacando na questão do nióbio. 95% das reservas mundiais estão situadas aqui no Brasil, tá? O nióbio é um mineral metálico encontrado em rochas magmáticas intrusivas. O ano passado nós estudamos sobre rochas, hein? Muito importante. Quem não lembra o que é rocha magmática intrusiva, faça uma pesquisa aí também. O ano passado, no 6º ano, eu lembro bem, vocês estudaram sobre rochas magmáticas, tá? Rochas magmáticas são formadas com magma que se resfria lentamente no interior da crosta. É muito empregado na produção de aço inoxidável, material muito resistente à corrosão. Além disso, pode ser usado para a fabricação de componentes de motores de automóveis, ligas de implantes cirúrgicos e em propulsores de foguetes e satélites espaciais. Tá vendo a importância do nióbio, certo? É um tipo de mineral muito importante que nós temos em grande abundância aqui no Brasil, ok? Saindo do extrativismo mineral, vamos para o extrativismo animal, ok? O extrativismo animal, como o próprio nome sugere, o extrativismo animal é a retirada ou a captura de espécies de animais. As formas básicas de extrativismo animal são a caça e a pesca. Professora, a pecuária está ligada a uma forma de extrativismo animal? Não, não está ligada a uma forma de extrativismo animal, ok? A pecuária não está vinculada a uma forma de extrativismo animal, tá? Eu posso citar aí exemplo, a pesca. Como já está no livro de vocês, a pesca sim é uma forma de extrativismo animal, tá? Principalmente a pesca marinha, ok? Vamos lá. A pesca é uma importante atividade econômica. De acordo com dados do governo, entre 2013 e 2015, o país apresentava cerca de 1,84 milhão de pescadores com uma produção anual de 765 mil toneladas de pescados.
Esses números nos colocam entre os 20 maiores produtores de pescado do planeta, conforme você pode observar na tabela. Observe a tabelinha da página 4 ao lado aí, aonde está escrito assim: produção total de pescados, ranking mundial de toneladas, isso no ano de 2010. Então, nós temos em primeiro lugar a China, ok? Segundo lugar, Indonésia. Terceiro lugar, Índia. E no 19º lugar, o Brasil, ok? Então, essa tabelinha mostra o ranking dos primeiros colocados e a colocação do Brasil. Tudo bem até aí? Pessoal, muito importante, hein? Vamos anotar aí a diferença das formas de extrativismo, sobre o conceito e quais são as subdivisões do extrativismo, tudo bem? Vamos lá para a forma de extrativismo vegetal, ok? O extrativismo vegetal é a atividade econômica voltada à exploração dos recursos naturais e vegetais, como o nome já diz, vegetal. É realizada por meio da coleta ou extração de produtos, como madeiras, fibras, semente, raízes e frutos. Trata-se de um importante meio da vida para muitas das comunidades locais de áreas florestais. Eu posso citar um exemplo, a região da Mata dos Cocais, faixa de transição entre o Maranhão ali, entre o Nordeste e o Norte brasileiro, onde as pessoas vivem aí da extração da folha, do pó da carnaúba, tá? Do coco babaçu, da castanha do Pará, certo? E isso aí são coletores. Posso citar também os seringueiros, a extração do látex, certo? Para a fabricação da borracha, assim por diante. Então, isso aí nada mais é do que uma forma de extrativismo vegetal, ok? Posso dizer, a extração de fibras de plantas, né? De árvores, assim por diante, também caracteriza como uma forma de extração, de extrativismo vegetal, ok? Lembrando que o extrativismo vegetal é uma forma sustentável. Não quer dizer que o desmatamento, a queimada nas florestas de forma ilegal seja uma forma de extrativismo, não. Tá? Que fique bem claro isso. Da mesma forma, a questão do extrativismo animal. O tráfico de animais pode ser caracterizado como uma forma de extrativismo animal? Claro que não. Não se caracteriza como uma forma de extrativismo animal. Da mesma forma, o extrativismo vegetal não pode ser caracterizado como desmatamento, queimadas e assim por diante. A forma do extrativismo vegetal é de uma maneira altamente sustentável, ok? Onde não oferece grandes ou nenhum impacto ambiental à natureza. Tudo bem? Vamos lá. Vou falar agora um pouquinho sobre os povos, tá? Os povos, principalmente da Amazônia, tá? Ou em outros biomas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que vivem do extrativismo, tá? Vivem do extrativismo, seja do mineral, seja do vegetal, ou seja do animal, ok? Então vamos lá. Os povos quilombolas. Estou lá na página 7, tá? Quem querer me acompanhar, vamos lá. Página 7. Os povos quilombolas são comunidades remanescentes de quilombos, antigos vilarejos rurais formados inicialmente por pessoas libertas da condição de escravos, tá? Ou descendentes de escravos. A maior parte da população é composta por afrodescendentes. Vivem principalmente da agricultura, mantendo fortes vínculos com sua herança cultural. Ok? Seringueiros. Os seringueiros, comunidades tradicionais que se mantêm graças ao extrativismo do látex, substância retirada das seringueiras para produzir a borracha. E os ribeirinhos. Ribeirinhos são comunidades que vivem próximo aos rios e que detêm principalmente da pesca artesanal como fonte de renda. O ribeirinho, ele utiliza-se muito da pesca artesanal, mas também ele utiliza-se de colheita de fruto, do extrativismo vegetal. Exemplo é o açaí. Quem gosta de tomar um açaí, né? Vocês aí, eu acho que tem um local aqui no Cacoal, acho que é Centro do Açaí, alguma coisa assim. Lá vende uns potes de açaí, né? Eu sei que vocês gostam, e muitos gostam de açaí. Então, o açaí é uma forma de extrativismo vegetal praticada principalmente por ribeirinhos, tá? Vamos lá. Os caiçaras. Quem são os caiçaras? Caiçaras
vivem na região litorânea e praticam atividades principalmente relacionadas à pesca, envolvendo desde confecção de redes e artigos para pesca até a própria pesca artesanal. Então os caiçaras são pessoas geralmente que fabricam aí artefatos, objetos para pesca. Também são pescadores, ok? Pessoal, na página 7 ainda tem 3 questõezinhas. Eu quero que vocês respondam elas, tá? A 1, a 2 e a 3. Façam essa atividade, muito importante. Lembrando, pessoal, nós estamos estudando a parte da teoria, videoaula, vocês realizam a leitura, porém nós precisamos praticar também. E essa prática vem o quê? Através dos exercícios. É necessário que vocês realizem todos os exercícios, tanto da apostila quanto da atividade. Tudo bem até aí? Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima aula. E agro é top, agro é chique, agro é nóis.